tenho certeza que mentiram pra você e te falaram que pra você ganhar mais, você precisa trabalhar mais. E hoje eu vim tirar essa crença de você, pra você entender que você consegue trabalhar menos e ganhar mais. Então, vamos lá comigo no vídeo. Desde pequena, bom, pelo menos na grande realidade aqui em volta de mim, com as clientes que eu conheço, com amigos, amigas, eu percebo que a gente cresceu num ambiente que a gente acreditou naquilo que falaram pra gente, que pra gente conseguir ganhar mais, a gente precisa se esforçar mais. Mas isso não necessariamente é uma verdade. Isso vinha daquele tempo porque realmente não tinha como a gente fazer mais, porque não tinha essa globalização que tem hoje, a internet que tem hoje, a facilidade que tem hoje para poder conseguir fazer isso. E essa crença tá tão enraizada na gente que às vezes você acredita na sua própria crença. E eu vou entrar aqui no assunto antes de realmente discorrer mais sobre o assunto, a parte prática, que outro dia eu estava ouvindo um podcast que chama Para Dar Nome às Coisas, inclusive muito bom, recomendo lá no Spotify, tá? Não tô sendo paga porque realmente eu amo esse podcast. E a moça falava assim, que quando ela era criança, ela entrou para natação. E aí ela foi convidada pelo professor para participar de um campeonato. Só que ela não queria participar porque ela não acreditava que ela conseguia fazer aquilo, né? Só que a forma que o professor falou para ela, soou como uma imposição, tipo, você vai participar. E como ela não queria dar para trás, ela realmente então entrou lá para participar. E aí o professor começou a treinar ela, treinar, até que chegou uma hora que ele falou assim, nossa, o seu tempo tá muito parecido com o do fulano. Você precisa de pouca coisa para conseguir ultrapassar ele. E aí você vai estar no primeiro lugar. Na hora que ela ouviu isso, ela começou a entoar aquilo, né? Primeiro lugar, e começou a crescer o medo nela, né, sobre aquilo. E ela foi no treino, ela realmente conseguiu ter o melhor tempo. E aí, na hora, vocês têm que assistir esse podcast, tá? Na hora que ela vai para a prova mesmo, ela falou assim que ela olhava para os outros alunos que já tinham competido, que já tinham feito a prova e falou assim, nossa, como deve ser bom ser eles, porque eles já competiram e eles podem ir embora. Porque ela tava sentindo medo, né? E aí, tocou as 3 campainhas lá que precisava para mergulhar, então eles se atentaram, se posicionaram e na terceira eles mergulharam. E ela falou assim que ela estava se sentindo uma com a água, então assim, como se realmente ela estava num flow com a água. Só que chegou uma hora que ela se deu conta do que estava acontecendo e ela começou a ouvir a plateia lá fora e aí ela viu um menino que estava atrás dela e ela acabou se perdendo nesse meio aí e perdeu a prova. E o que ela trouxe pra gente, porque é um podcast voltado ali para autoconhecimento, é que às vezes aquilo que a gente mais sonha, a gente tem mais medo e crença sobre aquilo, que quando a gente está quase alcançando, a gente vai lá e se dá uma rasteira na gente mesmo. Auto-rasteira, né? E aí essa questão do dinheiro, ela é muito importante para você, primeiro para você refletir como que você se posiciona com o dinheiro na sua própria vida. Por exemplo, tem outro argumento também que eu já ouvi, eu acho que foi nesse mesmo podcast, que ela fala assim, que tinha uma cliente dela, se eu não me engano, que ela gastava tudo e não tinha dinheiro para ela. Porque investigando, foram entender que falavam para ela que o dinheiro era sujo, que as pessoas ricas não eram boas, que aquilo ali era sujo. Então ela não deixava nem dar o tempo do dinheiro chegar até ela e ela já gastava. Então o primeiro ponto para você cobrar mais dos seus serviços é você ver a relação que você tem com o dinheiro. Será que se você colocasse o seu serviço mais caro, quanto você acha que vale, você pagaria o seu próprio serviço? Você mesmo acha que vale aquilo ali o seu serviço? Você mesmo pagaria ou você não acredita que você consegue cobrar aquilo?
Ou você acredita que você tem que trabalhar muito e se esforçar muito mais e estudar muito mais e para conseguir ganhar mais? E aí quando você consegue entender essa chave, porque assim, eu falo muito que marketing é sobre pessoas, né? E tem muitos truques, muitas formas de você vender, de você aumentar preço e tudo isso faz muito sentido, tá? Tudo isso são técnicas para você sair do lugar que você tá. Só que nenhuma técnica dessa vai funcionar se você não se conhecer o suficiente para entender a relação que você mesmo tem com o dinheiro. Porque vamos pensar o seguinte, eu deixei até aqui o roteirinho, então tô olhando aqui para ele. Tem algumas pessoas que cobram pelo resultado e não pelo tempo, pelo resultado e não pelo tempo, pelo resultado e não pelo tempo. Então vamos lá. Como eu já disse em outros vídeos passados, a pessoa que tem dinheiro, vamos por assim, o seu cliente ideal, o cliente que vai pagar aquilo que você realmente acha que vale, ele não está buscando mais barato, né? Vamos combinar. Ele está buscando por resultado. E se você está hoje trocando o seu tempo por dinheiro, você está limitando aquilo que você consegue fazer. Você consegue cobrar hoje pelo impacto que você gera e não pelo seu tempo. E aqui isso serve para tudo. Isso me deu um insight agora, que eu lembrei que esses dias atrás eu vi um stories de um personal que trabalha na academia que eu frequento, e ele tava fazendo um stories assim, massageando com alguma coisa a perna de um senhor e falando assim que ele tava, se eu não me engano, destravando. Eu não sei de falar certo porque eu não sou da área, mas assim, ele tava soltando ali os nervos daquele senhor, que era um idoso, né? E vamos pensar o seguinte, eu vou dar esse exemplo, e pode ser para qualquer outra pessoa. Se hoje ele trabalha CLT, ou se ele trabalha, enfim, com os clientes deles de personal, também dá no mesmo, ele tá trocando o quê? Tempo por dinheiro. Só que eu quero que você troque resultado por dinheiro. Então, quando você passa a trocar resultado por dinheiro, você começa a cobrar mais caro daquilo que você faz, que você vende, porque você não está vendendo tempo, você está vendendo o seu resultado. E para você vender o seu resultado, você tem que vender posicionamento, percepção de valor. Então, a pessoa que está buscando ali, um idoso que está buscando se locomover melhor, conseguir fazer as coisas do dia a dia melhor, ele está buscando este resultado. Ele não está buscando um personal. Entende? Quebrou suas crenças, posicionamento. Seu posicionamento, como eu me posiciono? Estou trocando o meu tempo ou estou trocando o meu conhecimento por dinheiro, o meu resultado por dinheiro? E aí tem a segunda coisa que eu quero falar para vocês, que é você ter um modelo de negócios escalável. Eu aqui dentro do meu perfil, eu ensino pessoas que têm marca pessoal, pessoas da saúde, estética, enfim, qualquer área que tem uma marca pessoal, ou seja, trabalha com serviços, eu te ensino a cobrar mais caro do seu serviço. Mas um passo além do serviço é o que eu costumo falar para algumas clientes que já saíram desse patamar e estão indo para o próximo. É você ter um negócio escalável. Porque se você quer ter mais tempo e trabalhar menos, você não pode trocar o seu tempo por dinheiro. Você tem que ter algo escalável. Então vamos lá, o seguinte. Esse personal, esse mesmo personal que vende esses serviços ali com os idosos, ele vai continuar vendendo. Ele vai cobrar mais caro porque a partir desse vídeo que ele assistiu, ele entendeu que ele não troca tempo por dinheiro, ele troca o resultado que ele oferece por dinheiro. Então ele conseguiu elevar o ticket médio dele, conseguiu. Só que nessa segunda coisa é você trocar o seu modelo de negócios em algo escalável, né? Deixar isso escalável. Então vamos supor que ele já está se posicionando na internet voltado para idosos e ele fala com isso. E aí ele consegue criar, não importa, um e-book, áudio, um livro, um workshop, uma live, uma mentoria, qualquer coisa, uma consultoria, algo que ele consiga produtizar e vender. Por quê? Vai chegar um tempo que você se posiciona tão bem ali dentro que vai vir gente de outros lugares que você não consegue vender serviços.
E outra, você precisa escalar isso, né? Então você precisa estar sentada lá, você precisa estar dormindo e tá dinheiro caindo na sua conta. E você entende tanto daquilo que você faz hoje, por que que você não monetiza dessa forma? É só criar, é só escalar. E aí essas pessoas vão começar a te buscar. Você consegue vender mentorias, que não é escalável, como você também consegue vender um e-book, um curso, um workshop. Uma das minhas clientes, né, fonoaudióloga, tinha um curso que ela fez em 2021. A gente fechou o nosso, né, a gente tá juntas nessa, né? Tô fazendo ali o trabalho junto com ela. E ela vendeu esse curso de 2021 que não está desatualizado, porque nós não faríamos isso. Ela não faria isso. O curso tá muito bom, extremamente rico. E a gente faturou 20 mil reais nos últimos... Eu não queria expor valores, mas não estou expondo a cliente. Então a gente fez 20 mil reais em 2 semanas mais ou menos de antecipação sem tráfego pago dentro das redes sociais dela. Porque a gente tinha audiência, porque a gente tinha posicionamento, porque a gente tinha constância e porque ela acreditava que o curso dela era bom o suficiente para ser vendido no valor que a gente vendeu. E a terceira coisa é você investir o seu tempo, porque tempo é a sua maior preciosidade. E é por isso que eu sou tão a favor de você criar algo escalável, sabe? Não só aumentar o valor do seu serviço, que eu sei que é uma coisa que você quer e é por isso que você veio até aqui, mas também fazer algo escalável, que é você investir tempo naquilo que vai fazer você crescer. Então é o seguinte, que é uma coisa que acontece muito, tá? Normalmente elas chegam pra mim e falam assim, Gabi, mas eu vou editar esse vídeo, mas eu vou responder as DMs, mas eu vou editar esse Reels, mas eu vou... Isso tudo faz você crescer? Faz. Só que você consegue delegar? Consegue? Então delega. Porque aí você vai focar naquilo que realmente faz sentido para você crescer e escalar. Então, entre todas as coisas da rede social que você precisa, qual delas você consegue delegar? Edição de vídeo, criação de um post, design do post, postar o post, fazer o vídeo, gravar, às vezes uma pessoa para gravar enquanto você faz ali as coisas. Agora, coisas que você não consegue delegar. Você não consegue delegar falar direto com o cliente. Você não consegue delegar, às vezes, criar um stories que só você vai conseguir criar. Você não vai conseguir que outra pessoa faça a narrativa tão bem quanto você. Você não consegue deixar de estudar a sua área. Tem coisas que só você consegue fazer que vão te gerar mais dinheiro. Só você consegue gravar o vídeo. Se você não aparecer ali, não tem outra pessoa que vai aparecer por você. Então, as coisas que são pequenas, joga para outra pessoa fazer e cresce mais rápido, que você vai ver isso acontecer mais rápido. Porque quando você tenta centralizar tudo em cima de você, você vai se sobrecarregar. E aí você vai virar para mim e falar assim, não dou conta. Isso não é para mim. É porque você tentou centralizar todas as ações em cima de você. E você não precisa disso. Por muito tempo, eu centralizei tudo em cima de mim. E o dia que eu contratei meu editor de vídeo, é tão libertador, porque eu sei que eu vou gravar aqui e ele vai editar. E isso me travava horrores, horrores. Porque eu queria aqueles R$ 1.000, que seja, não importa. Eu achava que fazia diferença no meu bolso, mas faz mais diferença no bolso dele e eu tendo resultados, outros resultados, muito além dos R$ 1.000, né? Ou, enfim, qualquer valor que você queira investir em um profissional, um estagiário, que vai fazer ali junto com você, que vai fazer acontecer. E se você precisa de ajuda com isso e ter o primeiro norte, dar o primeiro passo, precisa sair desse limbo que você tá hoje, eu vou te indicar a conhecer o InstaTurbo, que não é um curso, tá? É um serviço que eu ofereço, que eu vou te guiar nessa primeira etapa. Então tá aqui embaixo no primeiro link da descrição para você conhecer o InstaTurbo, tudo que tem incluso, tudo que eu vou fazer para conseguir te direcionar, para você poder caminhar. Então entra aqui embaixo, vê. E eu vou deixar aqui um outro vídeo para você poder assistir e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo e até lá!